Você sabia que o Brasil sofreu o impacto da Revolução Russa em 1917? Não? Pois bem, o livro O Ano Vermelho, A Revolução Russa e seus reflexos no Brasil descreve justamente sobre isso e suas informações que rememoram a influência socialista que abalou o mundo inteiro. O livro Ano Vermelho, publicado em 1967 pela editora Civilização Brasileira, escrito pelos autores Luiz Alberto Muniz Bandeira, Clóvis Melo e Aristélio Travassos de Andrade, traça um quadro o mais completo possível das reações provocadas e da influência que exerceu a Revolução Russa sobre o país, entre as quais o mais perene foi a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Incorpora textos importantes, até então de difícil acesso, escritos no calor dos acontecimentos por Astrogildo Pereira, que foi, em 1922, o principal fundador do Partido Comunista do Brasil. Também por Lima Barreto, Edgar de Leeuwenhoek, entre outros líderes precursores. Uma grande riqueza documental e informativa é apresentada lá de análise centrada nos fatos, e não na mera interpretação dos autores. Não se detém apenas nos aspectos políticos dos reflexos da Revolução de 1917, mas envolve os antecedentes nacionais e mundiais, bem como as repercussões sociais e culturais que ajudam a entender a formação do Partido Comunista do Brasil, a luta das classes oprimidas no país e o panorama social e intelectual da época. O livro contextualiza os fatos históricos brasileiros, desde os artesãos livres e artífices nos tempos de João VI e antes ainda na Inconfidência Baiana de 1798, até chegar aos anarquistas, matrizes da formação do comunismo no Brasil. Igualmente, contextualiza ainda a... Algumas das páginas memoráveis do livro são aquelas que retratam o papel da imprensa brasileira, seu facciosismo, mistificação e servilidade, ou seja, o ato de distribuir falsas notícias a fim de estimular movimentos contra o poder estabelecido, as quais eram denunciadas desde os primeiros tempos por Astrogildo Pereira, que é lembrado como um monstro que bate às portas da casa de Machado de Assis, que estava doente à véspera da morte, e que depois tornaria-se um especialista na obra do grande Machado e fundador do partido PC do Brasil. O PC do Brasil, cuja fundação é retratada nesta obra, tem também outra lembrança de Muniz Bandeira. Foi ele que sugeriu, em 1963, o uso da sigla PCdoB para designar o Partido Comunista do Brasil, alterando Partido Comunista Brasileiro, durante os embates históricos irrepetíveis dos anos 50 e início. O livro é uma análise lúcida, comprometida e generosa com aqueles acontecimentos que agravaram a história da sociedade mundial, sem perder o rigor analítico e sem deixar de ser literalmente estimulante. Com o livro, celebramos a história de luta dos trabalhadores brasileiros pela democracia, por um projeto nacional autônomo e anti-imperialista.